usar muito mais, imagino eu, né? Porque afinal de contas estão metendo a mão no bolso de muita gente. Essa notícia de hoje, saiu no jornal agora. Quem quiser ter a oportunidade até de ler toda a matéria. Pra entender um pouco melhor, né? Vai afetar a vida de muita gente. Foi vitória do INSS nesse caso, né? É um grande absurdo para o pessoal de casa também entender. Todo mundo que se aposentou, começou a receber benefício até junho de 97, não existia um prazo na lei que determinasse um prazo máximo para a pessoa entrar contra o INSS pedindo a correção do benefício, a revisão. De junho de 97 para frente, começou a existir esse prazo de 10 anos, né? Só que a gente sabe que aqui no Brasil existe princípios constitucionais, né? A lei garante o direito adquirido. Então, quem teve o seu benefício concedido, começou a receber sua aposentadoria numa época em que a lei não previa essa coisa do prazo, não deveria ter a aplicação do prazo, porque quando a pessoa se aposentou, não existia um prazo para ela entrar na justiça e pedir a revisão. Então, se entendia que ela teria toda a vida, durante todo o tempo, a hora que ela achasse algum erro, que ela quisesse brigar, ela poderia acionar a justiça para ter o seu erro aí corrigido. Tá. Os de 97 para frente já teriam aí a aplicação desse prazo de 10 anos. O INSS começou a recorrer, porque as pessoas estavam entrando na justiça, brigando pela correção das aposentadorias, pensões e demais benefícios. O INSS tanto fez que recorreu até o STF e saiu essa decisão que eu vitorioso, julgo, né? assim, um erro. Eu estou muito triste. Eu estava até comentando com você que tenho mais de 600 ações minhas próprias, né, como advogada, né? que infelizmente vou ter que comunicar aos clientes que nada vai poder mais ser feito, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que esse prazo vai valer para todo mundo, mesmo para aquelas pessoas que se aposentaram numa época que não existia prazo, né? Então, assim, simplesmente rasgaram a Constituição e falaram, olha, não tem mais direito adquirido, se você aposentou com essas regras, dane-se, você não vai ter mais direito a isso, e mudaram tudo isso. E foi por unanimidade, até tu, Joaquim Barbosa. Então, eu tinha esperança dele, né? Eu tinha tanta esperança que ele, pelo menos, alguém conseguisse ali, mas é revoltante, porque o que tem de gente em casa, você vai ver, as pessoas vão começar a mandar e-mail, vão começar a falar de pessoas que se aposentaram antes de junho de 97, que até já ganharam na justiça a revisão, estavam aguardando o julgamento desse recurso. Isso também vai ser anulado? Vai tudo ser anulado. Mesmo aquelas pessoas que ganharam a revisão, que só estavam aguardando né, a confirmação, vai ser tudo anulado. E isso vai dar um revertério no negócio aí, sabe? O que tem de gente que às vezes uma pessoa que é leiga, é difícil você explicar para ela assim, olha, você ganhou o processo, só que aí chegou 3 anos depois você não tem direito, né? Porque tem a tal da decadência que agora foi julgada. Então, é muito triste, ainda mais naqueles casos que a gente tem certeza que o INSS errou. A gente tem certeza que o INSS lesou o trabalhador, lesou o aposentado. O próprio juiz, ele vê que a situação realmente está errada e agora, por conta dessa nova decisão, essas pessoas todas vão ficar sem receber a revisão, os atrasados e, infelizmente, então, quem aí de casa está aguardando aí uma decisão da justiça, se aposentou até junho de 97, ganhou o processo, mas estava em fase de recurso, melhor procurar o advogado, ou se entrou sozinho no juizado, procurar o juizado, porque essas ações vão ser todas, né, canceladas. As pessoas, infelizmente, não vão mais conseguir a revisão, o que é muito triste. Eu fico muito triste mesmo, revoltada com isso. O trabalhador contribuiu a vida inteira e porque assim, chega a essa altura da vida. O que facilita para o judiciário, vai facilitar para a vida do INSS, porque as pessoas não vão poder mais nem entrar, porque na hora que chegar no judiciário para pedir a revisão, o juiz já vai olhar a data que a pessoa automaticamente já vai cancelar, né? Então, para o judiciário colocou todo mundo numa panela só, né? Todo mundo numa panela só. O INSS, ótimo, deve estar pulando de alegria os procuradores do INSS, porque não vão ter mais o que fazer, né? Para eles vai facilitar muito. Então, infelizmente, notícia triste de hoje para os aposentados do Brasil que estavam aguardando
tanto aí essas revisões. Vamos dar aqui os processos. exemplos, Maria, das revisões que não podem mais ser pedidas pelos aposentados, como está passando aqui. ORTN, coisas aqui que a gente vai falar que as pessoas nem se lembram mais. Ordens do Tesouro Nacional. Também foi um erro no cálculo. Muito parecido com o que eu acabei de explicar agora do fundo de garantia, né? Tá. Se corrigia as aposentadorias abaixo da inflação por um índice que não refletia. Então, essa era uma revisão que a gente entrava, ganhava automaticamente. Eram para aposentados que se aposentaram entre 77 e 88. Essas pessoas tinham direito, entravam com a ação, recebiam sem problema algum. O juiz não deixava nem ir para frente a ação, não deixava o INSS nem recorrer em função já disso estar pacificado. Também essas pessoas de 77 a 88 já não podem, infelizmente, mais entrar com a revisão. Tem a URV também, né? Essa é a Real pior. de Valor, quem lembra? Essa é a pior, que aquelas pessoas que aposentaram de 94 a 97, quando a gente teve a mudança de moeda, né? Era o URV, a Unidade Real de Valor, e depois virou o real. Durante um período no nosso país, a gente até circulou com duas moedas, lembra? Você chegava nas lojas, tinha o valor em URV. Não sei quantas URVs, né? Então, era uma confusão. Era uma loucura. Por conta também desse período de transição, os aposentados foram lesados. Chegava a 40% a perda, em alguns casos, no caso da URV, para aposentados desse período. Ou seja, é muito. A gente não está falando de 1%, 2%, né? A gente está falando de 40%. Hoje em dia, a coisa é tão absurda, está falando de 80% de perda, 40% de perda. E, infelizmente, essas pessoas também não vão mais poder pedir essa revisão, o que é muito triste, né? Porque, infelizmente, a gente vive ainda, por mais que a gente tenha a internet, a gente tenha a televisão, a gente tem espaço como esse aqui do programa para alertar, infelizmente, a maioria das pessoas não tem muito acesso a essa informação, né? Às vezes não entendem, né? Eu vou esperar, eu entro ano que vem, não sabe que tem prazo. Então, assim, olha, você de casa, né? Aposentou, presta atenção, se quiser entrar na justiça pedindo a sua revisão, por favor, observe o prazo de 10 anos. Não deixa vencer esse prazo, porque depois você não vai poder mais entrar pedindo a revisão. Não adianta chorar o leite derramado nesse caso. E aí acabou, né? O dinheiro fica para o INSS e a pessoa nunca mais recupera. Tá certo. Bom, mais dúvidas você pode acessar o site tanto do INSS quanto da Previdência. Tem aqui o telefone também do INSS, que é 135, e os sites são inss.gov.br ou previdência.gov.br. Contatos de Maria Faiocchi. Então pode ir no Facebook. No Face? Tem o SOS Previdência. SOS Previdência no Face? Legal. No Face. Tá certo, tá então. Bom? Querida, obrigada mais uma vez pelas informações. Muito obrigada. Sempre é muito legal receber você aqui, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.